Todo mundo fala que o inverno europeu é difícil, pesado, até assustador, mas ninguém te conta como é realmente viver isso no dia a dia. E como eu sempre gosto de trazer a realidade de como é viver aqui na Europa sem filtro, eu vou te contar a minha experiência, o que me surpreendeu, o que foi o mais difícil e também o que acabou sendo mágico. Antes de eu me mudar para a Europa, eu pensava que o pior de tudo seria o frio, mas não. O grande choque, na verdade, quando você está aqui, é escurecer tão cedo, os dias mais curtos do inverno, entre dezembro e janeiro principalmente. E como eu já disse em outros vídeos, eu vivia na Irlanda antes. A Irlanda foi o primeiro país europeu que eu cheguei, realmente, na verdade foi o primeiro país fora do Brasil que eu visitei, e por lá eu vivi 2 anos e meio, e o baque foi muito grande quando chegou o inverno. Eu cheguei lá em março, então os dias já estavam mais ou menos ok, mas quando eu vivi o meu primeiro dezembro, que amanhecia quase 9 horas da manhã, e às 4 da tarde já estava quase escuro, foi um baque muito grande. Eu senti uma falta de energia, tive que começar a tomar vitamina D. E o dia mais curto mexe diretamente com o seu humor, com a sua energia, com o ritmo do seu dia. Você não tem muita vontade de fazer o que precisa ser feito, na verdade, até as coisas básicas. Eu sinto que o último inverno na Irlanda eu passei melhor porque mesmo que estivesse frio, mesmo que tivesse neve, um dia não é comum, mas um dia nevou na Irlanda e eu fui mesmo assim para academia. Então manter esse ritmo de atividade física foi o que me fez passar esse último inverno na Irlanda de uma forma muito mais tranquila, mas os 2 primeiros que eu não estava fazendo atividade física foi muito difícil para mim. Sem dúvidas, é a parte onde a gente mais tem vontade de voltar para o Brasil, de voltar para o clima tropical, para perto da família, para o nosso calorzinho. Por outro lado, não é só reclamar, né? A gente tem que buscar essas formas que nos fazem sentir bem nessa época, como eu gosto muito de assistir uma série ou ler um livro, tomando um chá ou tomando um vinho quente. Ter esse estilo de vida quando você não pode estar ao ar livre, né, por muito tempo, pode ser muito bom, faz muita diferença. Aqui para mim, eu me sinto super confortável nessa época porque eu encontrei formas, encontrei coisas que eu gosto de fazer e de passar o tempo comigo mesma. E por um lado, o inverno na Irlanda não é tão mágico como aqui na Suíça. Tem muito vento, então isso também permite que não haja neblina. Por outro lado, aqui na Suíça, principalmente entre dezembro e janeiro, tem essa neblina bem forte, o que também, depois de passar vários dias debaixo dela, te causa um cansaço, uma saudade de ver o sol. Mas eu vejo o inverno aqui na Suíça com uma visão muito positiva por causa da neve. Eu sou do Rio de Janeiro, então eu nunca imaginei que ia ver a neve. Tá vivendo aqui é como um sonho realizado. Eu me sinto grata todos os dias. Esse ano eu tô comprando meus equipamentos de esqui. Dá para se aproveitar também o inverno dessa maneira, esquiando, fazendo atividades ao ar livre. E claro, com os certos cuidados que a gente tem que ter, principalmente com roupa, para não se gripar, porque aqui é um frio que você não imagina. O corpo leva tempo para se adaptar. A boca resseca, as mãos, mas se você tiver a roupa certa, não precisa ter medo do frio. Usar uma boa luva, uma boa meia, uma botinha com pelo, cachecol, roupa térmica. Isso tudo é necessário para se passar o frio aqui da melhor forma possível. Eu vou trazer um vídeo aqui para o canal das roupas, falando sobre qualidade, preços, aonde comprar. Porque eu também, nesse 1 ano e 4 meses vivendo na Suíça, eu estou descobrindo onde comprar roupa, quais os melhores materiais e como construir as camadas. E também outra coisa que ninguém te conta é que o inverno é mais caro, claro. Primeiro pelas roupas, né? Segundo também pela conta de energia. Aqui na Suíça a gente geralmente já paga o aquecimento
mensalmente um valor fixo, juntamente com o preço do aluguel. Ao longo do ano você vai usando o aquecimento, eles te mandam a diferença, né? Então se você usou a mais, você vai pagar a mais. Se você usou menos, eles te devolvem o dinheiro. O nosso chegou agora em setembro e a gente recebeu uma conta de 900 francos. Ou seja, a gente usou bem mais, né? Tanto no geral como água, o aquecimento da água, o aquecimento do apartamento, tudo isso está incluso. Então essa foi a diferença desse ano. Eu espero que ano que vem seja mais baixo e por isso que a gente está tomando mais cuidado esse ano, depois de levar esse baque, né? A gente está usando menos o aquecedor, até porque as casas aqui na Suíça eu acho que são muito melhores do que na Irlanda. O aquecimento funciona muito mais, como por exemplo aqui no nosso apartamento tem um aquecimento central, onde passa água, né, entre todos os apartamentos. E essa parte fica bem no meio da casa e já ajuda muito para deixar o centro da casa quentinho. Tanto que se passa 1-2 dias, a gente não liga os aquecedores. Então fica aí esse alerta se você vem para a Suíça para morar. Toma cuidado com a sua calefação, porque você pode ter uma surpresinha no final do ano. E um ponto negativo do inverno é a solidão, pelo clima mais frio, pelas pessoas ficarem mais dentro de casa. A gente que não tem família aqui, né, principalmente, ou ainda está construindo uma base de amigos, a gente se sente mais sozinho mesmo, principalmente também quando eu e o Federico não temos dias juntos. O clima é muito mais introspectivo, então por isso também de você se conhecer, ter alguma atividade que você goste de fazer em casa, que se sinta bem consigo mesmo, é super importante para passar o inverno de forma mais tranquila possível. E isso, na verdade, pode te fortalecer muito mais. Você ter tempo para você mesmo, para aprender alguma coisa. Na verdade, eu vejo isso de uma forma muito positiva. A verdade boa é que é muito mágico aqui, pelas feiras de Natal, pela decoração, pelo sentimento, né, pela emoção que eles colocam, pelo esforço que todo mundo tem em decorar as ruas, em decorar as casas, as empresas. Fica muito lindo. O inverno europeu tem uma magia que não dá para explicar. Principalmente aqui na Suíça, quando vai chegando o frio, a gente caminha pela rua e sente o cheirinho de lenha todos os dias. É uma coisa fenomenal. Nesse restaurante de inverno que eu trabalho agora, tem uma lareira, então você literalmente admirar o fogo é uma coisa que tranquiliza muito o meu coração e me traz um sentimento muito bom. E você caminhar pela cidade e ver as luzes de Natal, o cheirinho de comida, a cidade toda iluminada, é um clima muito gostoso. O inverno com certeza é a estação que mais te testa e ao mesmo tempo que te recompensa de uma forma linda. E você que já visitou a Europa ou pensa em visitar ou morar aqui, deixa aqui nos comentários se você acha que o inverno europeu é realmente um desafio como todos falam, e se você sonha em viver aqui na Europa ou aqui na Suíça. Entender essa fase é fundamental para você passar bem e olhar com a perspectiva positiva, tentar focar no novo, no diferente do que a gente já tinha no Brasil, vai te ajudar a ver o inverno de outra forma. E no meio do frio, a gente aprende a se aquecer por dentro. E isso é o que faz toda a diferença quando a próxima estação chegar. E a próxima estação vem muito mais bonita, muito mais leve, e a gente sente o futuro cheio de possibilidades. E se você quiser saber mais sobre a vida real aqui na Suíça, sobre burocracias, viagens, não deixa de se inscrever. Quero agradecer muito a todos que estão se inscrevendo. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.